A TV do passado, das memórias afetivas e das influências socioeconômicas, políticas, culturais e profissionais. A TV do presente e de como se faz presente, do que representa, do que repercute e de como repercute. A TV do amanhã, de como pode ser relevante em alcance e qualidade, que atende às necessidades de um povo cada vez mais disposto a fazer valer os seus direitos e interesses. A seguir, você vai acompanhar reflexões de ativistas e acadêmicos que se dedicam aos campos das diversidades e dos direitos humanos. Uma proposta do meu projeto de pós-doutoramento, vinculado ao Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da Universidade de São Paulo. Eu sou radialista de formação, tenho mestrado em artes e o doutorado em educação, fiz 2 pós-doutorados em educação também, com enfoque nas tecnologias, e atualmente sou isso, eu trabalho com a educação, sou professora, mas também sou produtora cultural, então eu trabalho com muitas coisas na área cultural. Nesse período de isolamento eu não parei de trabalhar, as coisas mudaram de cara e isso foi bem interessante, assim, como mudaram de figura completamente para se adequar. Também pertenço a um grupo de pesquisa, estou tentando iniciar uma pesquisa nova com os meus alunos, que são diversos, na faculdade eu trabalho em vários cursos, né, diferentes, que aborda justamente isso, assim, as narrativas e como é que essas narrativas vão sendo construídas, né. Bom, eu sou da década de 80, né, eu acredito que a década de 80 foi um ápice da televisão, principalmente para crianças, justamente porque as minhas lembranças são muito fortes dos programas infantis, né? Xuxa, Angélica, Mara, Sérgio Malandro, e era muito popular, né? nessa minha época de infância, década de 80, e eu assistia bastante, muito mesmo. Desenho animado, muita novela, muita telenovela, muita Rede Globo, né? Que é grande veículo, e que tinha uma programação bem robusta e também um sinal melhor, né? Eu acho que a minha grande lembrança são dos programas infantis mesmo, porque tinha aí uma grande divulgação, né, dos programas infantis e as telenovelas. As telenovelas era uma coisa de uma construção mesmo do horário nobre, né, em que a gente estava em casa e assistia novela. E o peso da TV naquele período era muito grande. Eu lembro que em casa a gente tinha TV, tinha rádio e não tinha mais nenhum outro tipo de eletrônico. Então, fazia uma variação, acho que mais durante o dia, durante a tarde, o rádio, e de manhã, no horário que tinha, né, o programa infantil. Eu gosto muito de telenovela, mas pela dramaturgia em si, eu acho que, assim, se eu for lembrar, eu gostava de assistir Roque Santeiro, a Rainha da Sucata, Tieta, sabe, assim, eu tenho uma afetividade muito grande com as telenovelas, assim, é algo que eu carrego muito até hoje, tanto que eu assisto reprises todas, nesse período aqui eu tenho assistido todas as reprises. Eu não sei se é numa fase já de adolescência, mas talvez numa fase, pode ser, né, de juventude, os programas tipo Cadê Neles, quando começa a entrar esse jornalismo mais carniceiro, né, de apelo, eu nunca gostei desses programas, eles eram os que, assim, eu sempre evitava, almoço, sabe, assim, não me atraía. Assim, que eu tenho muita lembrança mesmo são as telenovelas, que eu sempre assisti muito novela, e horário político, acredita nisso? Eu adorava assistir horário político. Eu não sei explicar até hoje, assim, mas até inclusive na rua, sabe, quando a gente ia em comício, porque eu gostava muito de juntar santinho, a gente brincava, sabe, com santinho. Eu não sei muito bem, assim, explicar por quê, mas eu gostava, assim, muito. Eu não sei se deve ficar na linha da dramaturgia, né? A gente morou, assim, bem assim, já no começo, assim, da minha infância, mas, assim, eu era muito pequena, 2, 3 anos que a gente saiu,
mas a gente fazia um fluxo de ir e vir, sabe? Assim, ficava um mês e meio, todo ano ficava um mês e meio. Então, na nossa casa lá, que era a casa do meu tio, que a gente ficava, nessa época de infância não tinha energia elétrica, então não tinha televisão. Passou um bom tempo, assim, da nossa vida sem energia elétrica, não tinha. Então não tinha, né, não tinha acesso. Aí eu me lembro, assim, que eu acho que já um pouquinho maior, chegou a energia elétrica, algumas casas compraram antena parabólica, a casa do meu tio tinha antena parabólica, mas tinha mais rádio do que TV, né, o rádio ficava o dia inteiro ligado, e eu me lembro, assim, que a TV veio mesmo, assim, já na minha adolescência, na minha juventude, né, não era toda casa que tinha, mas o rádio tinha, o rádio sim. Então, eu não tenho uma memória desse período de TV, porque eu acho que eu não assistia TV e não devia reparar se os adultos assistiam também, porque eu lembro que não assistia. Mas eu tenho uma memória que já é da época da faculdade, porque minha monografia eu escrevi sobre as telenovelas e as mulheres terenas, que daí sim eu já percebia um certo fascínio e uma influência muito grande de gostos na época. Mas eu já era adulta, tinha 18, 19 anos, né? 20 anos. Então, assim, nesse período eu lembro, mas antes disso eu não tenho memória de TV na aldeia. Eu me lembro que na época passava aquela novela da Jade, que eu não lembro o nome da novela, e aí eu peguei ela como o ativador para conversar com as mulheres, e eu lembro que a gente usava muitos acessórios que eram da Jade, e isso me chamava atenção, porque a gente gostava de tudo aquilo, e tinha uma coisa de se vestir, de beleza mesmo, e aí a conversa partia dessas personagens, assim, então era assim, enquanto influenciava as meninas, as mulheres, de forma geral, a, e como isso estava refletindo na imagem, né? Era algo mais ou menos assim. Eu não me lembro muito bem, assim, o que tinha, o que eu concluí nisso. Inclusive, embasava a conversa da vizinhança, né? Porque você, às vezes, no final da tarde, saía para sentar na frente de casa, porque Cuiabá é muito quente, então a gente tinha o hábito de sair, sentar, e os vizinhos saíam, e o assunto geralmente era a novela ou alguma coisa que passava no jornal, ou o momento político, e tudo isso era sugado da TV, né, das informações que a TV trazia. Então, eu acho que moldava aí uma convivência, uma conversa. Eu vejo bastante ainda jornal e novela, mas agora é mais num tom de trabalho, né? Pelo que eu faço enquanto profissional hoje, eu preciso assistir, né? Também. Então, todo dia de manhã eu ligo, assisto o jornal local, aí eu já emendo no jornal nacional, assisto o jornal de meio-dia, assisto o jornal da noite, assisto a novela, porque eu gosto de assistir novela, mas mais para ver o que está acontecendo no meu circuito profissional, né? E das coisas que eu estou fazendo no momento. Então, eu mantenho o vínculo ainda para ver se as coisas estão sendo noticiadas, né? Eu assisto série, eu assino Netflix e assino TV a cabo, né? Então, eu faço um revezamento da TV a cabo com a Netflix, mas eu assisto... o Netflix fica oferecendo as coisas, né? Eu assisto do pior, que eu sei que é muito ruim, até o que eu acho que tá com um padrão melhor. Assisto tudo, de tudo, assim. Não tenho... porque como que eu vou construir, né, também uma narrativa do que está acontecendo no momento? Ela só é relevante quando a gente consegue fazer leitura crítica. Infelizmente, não é toda a população, todas as pessoas que conseguem fazer a leitura crítica. Porque até mesmo quando é uma notícia tendenciosa, uma programação tendenciosa, e a gente tem uma leitura crítica, a gente entende que aquilo ali é tendencioso. O que eu acho que o grande problema é a falta de leitura crítica. A formação para ler a TV, né? É possível ver mais, mas a minha leitura crítica me faz pensar que não é o suficiente, não é o adequado esse ver mais, porque não tem ainda uma problematização dessas presenças. A gente sabe que elas vêm de uma certa exigência de ter a presença, mas ainda existe uma subrepresentação muito forte. Eu acho que ainda é muito pouco. Tem muita pouca inserção de uma característica positiva dessas pessoas, e positiva eu digo para o público consumidor, de assumir protagonismo nas histórias, ou assumir personagens que alavancam os momentos, assim como no jornalismo, a gente vê que tem, mas ainda tem pouco.
Tem aquilo que eu falei, né? A falsa representatividade e uma representatividade real. Uma coisa é colocar sempre nos papéis padrões, que são aqueles que envolvem indígena ser indígena, e aí se não existe essa figura dentro das narrativas, ele não existe dentro de uma programação, isso é fato, né? E isso é uma coisa bem peculiar uma programação não indígena ou não negra, que segue um padrão mais ocidental, é de que se as pessoas com as características que a sociedade está acostumada a ver não se encontram na personificação da narrativa, da programação, elas também não estão dentro da TV, elas não estão dentro da programação, elas não estão dentro do telejornal, elas não estão dentro da novela, elas não estão dentro das minisséries, dos programas de auditório, né? Então, eu acho que ainda é calcado muito essa representação de que o indígena só vai estar ali se for o momento dele estar como indígena, não estar como um profissional ou como um cidadão que está fazendo outros tipos de ações que é não ser indígena, sendo que ser indígena é o tempo todo. Eu acho que a TV, de uns tempos para cá, ela precisa se remodelar pelo grande advento dos outros meios, né, principalmente a internet, os canais de TV a cabo e a Netflix e todos os streams, requer uma remodelagem da programação, uma agilidade. Eu acho que ela nunca foi o que a TV que a gente gostaria, e eu estou falando um público que está com esse pensamento crítico, porque se a gente pegar outras pessoas que estão só na linha do entretenimento, talvez seja a TV que as pessoas querem, né? Tanto que passa aí por umas remodelagens que não são legais. Então, se eu pensar por mim, não é uma TV que eu gostaria, né? Talvez pudéssemos ter uma TV melhor. Eu acho que a gente poderia tirar como parâmetro, talvez, um pouco do que as TVs educativas têm, do que as TVs a cabo, alguns canais têm um entretenimento mais legais, mais gostosos de assistir, e uma mistura aí, talvez, com os diversos seriados que a gente tem no Netflix e no Amazon, um jornalismo como a gente tem na CNN, que são aquelas coisas diárias, mais de tiras, sabe, assim, não tanto um jornal mais pesado, como a gente vê nas emissoras abertas, né? Eu acho que, para a gente falar disso, assim, a gente pode pensar em inverter, sabe? Se a gente inverter tudo e colocar pessoas da diversidade nas posições que não estão agora. É a forma mais fácil que eu encontro de falar sobre isso, assim. Acho que tem até um filme, né, que tem isso, né? A menina, ela é negra e aí toda a história gira em torno dela em outras funções. Eu me esqueci o nome, mas... Primeiro tem uma questão que se é um canal para a minha pessoa, né? Se for para eu assistir, ou um canal que eu quero fazer para outras pessoas. E aí, assim, é muito amplo pensar nisso, mas talvez seguiria isso que eu estou te falando. Um jornalismo que não venha com essa escalada terrível que os jornais trazem, já pensando nessa coisa sensacionalista, mas mais informativa, com conteúdo mais educativo, mais de esclarecimento. Uma programação, talvez, de filmes e de séries que tenham aí uma força maior de sensibilização das pessoas, uma programação com mais diversidade, mais pessoas diversas, apresentando seus potenciais. Que precisa ser mais colorida, né? Assim, precisa colorir essa TV, é o primeiro passo.